Olha, fiquei com o punho aqui. Peço desculpa. Fiquei com... Fiquei assim com o punho. Estava a fazer o 3, 2, 1 e depois fiz assim e fiquei com o punho assim. Sem nenhuma tipo de conotação política nem nada, mas... Política. Não. Caro amigo, boa noite. Já estamos no ar? Já estamos live. Live. Não, From Madrid. From Madrid. Muito boa noite, querido amigo. Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite Dependendo a a hora todos. que nós apanhemos a todos os nossos ouvintes. Todos os que nos ouvem através do Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e os que nos veem através do YouTube. Só uma alerta aqui para o pessoal que nos vê. A minha tia tem comentado muito, eu tenho que lhe pedir desculpa que eu às vezes vejo os comentários. Isto está a acontecer um pouco como o que acontecia com o Facebook quando o Ivo escreveu e ficou 27 semanas sem resposta. Não foram tantas. Não foram tantas, mas foram 6. Mas parecia. Não foram tantas, mas foram 6. E com a minha tia quase que acontece a mesma coisa. Eu depois comecei a ver que havia comentários e ela comenta quase à medida que está a ouvir o podcast, comenta a jogada. Ou seja, vai pondo os comentários à medida que vai ouvindo. Por minutos? Quase. Não deixa muitos comentários, não é? Mas os que vai deixando, se é algum tema que lhe interessa, deixa ali o comentário mesmo naquele momento em que, em que deve ter ouvido o comentário, não é? Ou a nossa conversa. Muito interessante. Não, ela tem transmitido, especialmente os temas que nós temos abordado nas últimas conversas, tem sempre falado. A minha mãe achou uma piada enorme. Eu não achei que o nosso podcast tivesse sido assim tão divertido, mas os últimos às vezes nós não somos conscientes da capacidade que temos de divertir as pessoas. Do nosso sentido de humor, assim, mais... Não sei, mas ela achou piada, fartou-se de rir. Mas olha, está giro, para o que tu disseste, pá, porque no podcast, no 123, que tu muito bem intitulaste Galiza Hangover, muito boa noite, sobrinhos, cá estamos de novo para ver e ouvir-vos. E mais um que chegou ao fim e que gostei muito. Boa noite, beijinho. Que giro, pá, que giro. Pois eu vou dar like aqui. Claro, dá like, nos pá. Comentários da... Pois não, ela tem... Tu não deste? Não dei. Mas isso é onde? Não. No Facebook ou no YouTube? No YouTube. Eu estou no YouTube. Não dei like. É que estranho. Eu acho que não. Mas esse é o mais recente, não é? Claro, esse é o mais recente. Ainda não Sim, é o tive último. play, É o último. Há 2 dias. Ainda não, tem que deixar um pouquinho mais de tempo, não é? Umas semaninhas, um par de semaninhas já lá vou. Espera que agora estava-me a confundir, porque estava numa janela a ver-nos no podcast 123 e eu dizia, mas eu não tenho essa camisa. Espera lá, o que aconteceu? Estava a viajar no metaverso, sabes? Desde transportado. Eu joguei... Mas isso não sou eu. Depois, eu estava indeciso se arrancar o podcast de hoje ainda um pouco arrastando o tema da última conversa que nós tivemos sobre o Vision Pro, o Apple Vision Pro, e eu continuo a dar-lhe eu prometo que não me vou estender muito com este assunto, mas continuo a dar voltas àquilo na minha cabeça, porque cada vez que vejo mais opiniões no YouTube e ouço as pessoas, os youtubers a repetirem que isto vai ser revolucionário, que isto vai ser um game changer, que isto vai ser não sei o quê, que vai ser o ideal para... Ou seja, veem com bons olhos este tipo de tecnologia. Eu sinceramente eu não quero acreditar, nem posso acreditar que uma coisa destas que saia ao mercado e que vejam isto com uns bons olhos. Ou seja, a utilidade que isto vai ter para... Isto vai ser um jogo de entretenimento, mais nada. Não podem pensar que isto vai ser uma coisa revolucionária, porque não é. Não é. Sim, é que não tem nada de revolucionário. Não tem nada revolucionário. Já existe. Tu lembras-te dos Google Glasses? Claro, sabes porquê isso foi um fracasso? A lua era pequenina, meu. A lua era pequenina. Sim, e não foi assim há tanto tempo, é coisa de 10 anos talvez. Mas um bocadinho mais. Foi um fracasso porque era estranho, era uma coisa estranha. Era colocar óculos em pessoas que se calhar até nem precisavam de óculos, não é? Portanto, faz com que isso seja estranho. E depois tinha uma câmara. Tinha uma câmara. Mas não tinham lentes, pois não?
Não deveria ter, Não, mas tinha a câmara na esquina da. Sim, é digamos, verdade. como é que se chama? Da patilha. Era aqui, mais ou menos, não Mas como era? é que se chama a estrutura dos óculos? A patilha, não é? Não lhe chama patilha? Não, mas sim, Não. mas era aí de lado? Ou era Eu acho que metida na era zona da aqui, não câmara? era? Pois devia estar mais ou menos Não nessa sei, não zona. sei. Foi E para aí. o que fazia com que fosse estranho andar com aquilo na rua, para não falar de todas as questões de privacidade, porque o facto de levares uma câmara dava a entender que deverias estar a gravar o tempo todo, portanto isso não era uma coisa viável para. Portanto, isso à partida foi uma coisa com pouco êxito. Depois disso, o Google o que começou a fazer foi digamos, através das próprias aplicações que já têm metidas no telefone, utiliza uma coisa que se chama Google Lens, que é uma aplicação incluída dentro do próprio Mapas, do Google Maps, que tem a ver com, está ligado diretamente à realidade aumentada. Portanto, tu se tiveres um trajeto, vais a caminhar e vais com a aplicação aberta e levantas ligeiramente o telefone, ele detecta isso, ou tu podes ativar essa opção do próprio telefone e ele vai-te guiando através ou seja, tu no ecrã do telefone vês a rua e vai-te indicando exatamente para onde tens que ir em realidade aumentada. Mas eu também penso, epá, isso também podes fazer, tanto tu olhar para a frente e olhar Não, para o exato, telefone. podes fazer com os teus olhos. Ou seja, é que é tudo uma. Por isso tudo é que uma eu te dizia, surdez, pá, eu sei, é estupidificar o ser humano, pá. claro, eu sei que não sou tão tecnológico como tu, obviamente. Mas voltamos e estamos a repetir um pouco o tema, como tu disseste, e podemos avançar para outras Sim, coisas, eu não me quero estender até porque nesta tu questão tens porque eu, outras coisas que sim. falar e não sei o quê. Mas rapidamente, Hum. eu sei que tu, agora já não, obviamente, mas antes criticavas-me, eu lembro-me muito desta história, meu, e com toda a razão, quando eu quis comprar um Super Nokia, Uhum. porque tu tinhas um Nokia que era o N70, pode ser, uma coisa assim qualquer? O N95, talvez. Para aí, uma coisa qualquer. E eu disse: "Epá, vou comprar um tal Nokia, não sei o quê". E tu, com a tua frieza, mas no fim de contas, com o teu ceticismo, era isso, era isso. Tu disseste: "Ouve lá, mas tu Este foi vais o usar", último grande telefone lançado pela Nokia. exato. E tu perguntaste: "Ouve lá, mas tu vais usar todas as possibilidades, vais usar tudo o que te possibilita esse telefone?" E eu: Não sei, se calhar não", "Então não compres, pá". E é verdade, mas se calhar é isso, que às vezes Hum. é essa frontalidade que faz falta. Eu acho que às vezes há pessoas que ficam Dizer um algumas pouco em estado de claro, choque. claro, mas é verdade, meu. E eu lembro-me de tu teres estávamos na British Airways ainda, mas ouve lá, tu precisas realmente disso, meu. Tu vais saber usar isso. Não, pois, então já está, não compres, pá. E era isso, era um ano não sei quanto. Não, mas sabes que isto deve ter sido para aí à volta, para aí em 2007, 2008. Porque eu lembro-me que foi nessa altura. Sim, por Porque aí. Sim, 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 sim. eu cheguei a levar este telefone para o Japão, na minha viagem para o Japão com a Yolanda. Uhum. E fazer chamadas de Skype Uau, com isso? com redes ligando-me a redes Wi-Fi que havia livres perto das estações do metro em Osaka, a ligar para a minha mãe com esta coisinha. Tinha já a aplicação do Skype instalada. Yeah. Um espetáculo. Espetáculo. Este telefone já permitia videochamada. Sim, Este sim, sim, sim. telefone foi o antecessor, aliás, saiu uns meses antes, não sei se foi uns meses antes ou um ano antes do iPhone, do primeiro iPhone, porque o primeiro iPhone foi lançado em 2007. Portanto, este deve ter sido 2006, 2007 ou princípios de 2007, Ai. porque este telefone já aproveitava as capacidades das redes 3 de terceira geração, 3G, e já permitia videochamada. Aliás, na altura eu tinha este telefone contratado com a Vodafone. Aliás, eu quando o acendo ainda tem o logo da Vodafone, porque ele estava bloqueado à Vodafone. Aliás, aqui atrás, não estar a fazer publicidade à Vodafone, mas Yeah, yeah, yeah. não sei se o gajo vai conseguir focar. Não, sim, não, sim, não, sim, sim. Não está a focar. Agora, consegues ver? Agora sim. Está o símbolo da Sim, sim, Vodafone. sim. Sim, sim. E porque este telefone comprei com um contrato da Vodafone. Uhum. E viajou comigo
pelos Estados Unidos, pela Austrália, eu andava obcecado, tinha uma obsessão, porque estávamos na Austrália, eu e a Irlanda, e andávamos, porque foi exatamente na altura em que foi lançado lá o iPhone, e claro, naquela altura aquilo não é como hoje. Hoje tu vais a qualquer loja, podes comprar o telefone desbloqueado, podes comprar o telefone completamente livre e tal, ou podes também fazer contratos com a empresa que tenhas o teu contrato, não é? Mas naquela altura o iPhone saiu exclusivamente em cada país associado a um contrato exclusivo. Neste caso aqui em Espanha foi que na altura era a Telefónica, nos Estados Unidos foi a AT&T, na Austrália agora não me lembro que rede é que era, mas só havia uma empresa, uma tinha a exclusividade, e eu andava lá à procura, andava mesmo louco pelo telefone, não havia, o telefone estava esgotado em todos os lados, não é? Eu a tentar ver se havia alguma possibilidade de comprá-lo desbloqueado, mas acho que a Irlanda desesperou comigo, ficou desesperada comigo várias vezes por causa desta questão. Destas estupidezes, em vez de desfrutar da viagem, em vez de desfrutar do momento, não, andava ali obcecado. Mas também, à raiz disso, fez-me entrar pela primeira vez numa Apple Store. E aí um pouco ficou traçado o meu destino. E acendeu-se a chama, não é? Sim. Porque, aliás, no Japão, quando nós chegámos ao Japão, a primeira coisa das primeiras coisas que eu comprei tecnologia foi um MacBook, o MacBook Pro. Comprei lá com teclado japonês, ou seja, tinha os caracteres ocidentais, mas depois tinha por cima os caracteres japoneses. Computador lindíssimo, pá, computador lindíssimo. E com esse computador depois já metia no YouTube, já metia as nossas fotografias, já fazia coisas com aquilo que, bom, naquela altura era o que era possível fazer. Mas lembro-me coisas que eu comecei a fazer 8 anos depois, tu já fazias nessa altura. Sabes, mas é destas coisas que eu penso, porque aliás o YouTube naquela altura estava a arrancar e a Yolanda comprou uma camcorder, portanto uma câmera, uma videocâmera destas, uma câmera de vídeo portátil, e eu tinha uma câmera fotográfica, já uma DSLR, portanto da Nikon, mas a câmera agora não me lembro se eu tinha comprado, aliás comprei-a também lá no Japão, e entre um e o outro, não sei, claro, naquela altura eu nunca imaginei que o YouTube ia ser o que ia ser agora, mas muitas das pessoas que começaram naquela altura hoje em dia são famosíssimas, portanto são pessoas muito conhecidas ainda são conhecidas e aproveitaram sempre essa primeira vaga, não é, de youtubers. Tu imagina ter começado um vlog de viagens naquela altura, não é? Podíamos relatar a nossa história, publicar, mas naquela altura também era diferente. Os vídeos eram muito curtos, portanto, mas ainda assim, à medida que ias-te adaptando, ainda não havia Instagram, já havia Facebook. Eu acho que foi naquela altura que eu já abri a minha primeira conta do Twitter, ou foi um pouquinho antes. Sei lá, todas estas coisas estavam a aparecer, não é? Tudo o que nós hoje em dia damos por assentado como algo normal, que sempre existiram, naquela altura estava tudo a começar. E foi uma viagem fascinante. Foi uma viagem fascinante e tive pena de não ter relatado, mas há muita fotografia, eu tenho muita fotografia daquela época e tenho muita fotografia das nossas viagens que fizemos e tenho a experiência comigo, ou seja, tudo o que aconteceu, tudo o que desfrutei, foi uma experiência sem comparação, mano. Um bocado saudosista hoje outra vez, já? Um pouco. Voltei aqui a tocar outra vez na fibra sensível. Mas pronto, olha, ontem estive a fazer uma maratona de filmes do Keanu Reeves, mas não foi o Matrix, porque o Matrix já o tenho aqui bastante desgastado. Vi um filme que não é muito habitual, eu não sei se muita gente o conhece, que se chama The Replacements, em que ele é um ex-jogador de futebol americano, entra o Gene Hackman e entram vários atores que normalmente são secundários,
mas o Gene Hackman e ele, portanto, é um momento em que uma equipa de Washington, que se chama The Sentinels, estão de greve. Ou seja, os jogadores do futebol começam a pedir, digamos, uma renegociação dos contratos, começam a pedir mais dinheiro. As pessoas estão um pouco contra isto porque pensam que são os mercenários em vez de terem amor à camisola e jogar porque já ganham um balúrdio com sponsors Yeah. e ainda assim estão a reclamar mais $1 milhão de para continuarem a jogar. Então naquela altura aquilo acho que durou, não sei quanto tempo é que durou a greve, mas os jogadores profissionais fizeram greve, deixaram de jogar. E então os clubes, para acabar a temporada, faltavam 4 jogos para acabar a temporada, contrataram substitutos. Mas pessoal que era ou ex-profissional, ou pessoal que já não tinha nada a ver com o futebol. Então este tipo, como tinha o Gene Hackman, que era o treinador, como tinha uma visão um pouco especial e tinha um olho bastante especial para captar talento, mas foi contratando pessoas muito específicas para posições muito específicas dentro do campo. E o Keanu Reeves, o papel do Keanu Reeves é o quarterback, não é? Digamos, é a estrela da equipa. Sim, Mas é o 10, é o 10 no futebol, não é? Exato, mas é um filme lindíssimo, pá. É um filme que está tão bem contada a história, que é emocionante, tem os seus momentos de emoção. E pá, é uma recomendação que eu faço, que se conseguirem ver, The Replacements. Vou anotá-la para ver É um filme se giro, pá. tenho É um disponível. filme Que entretém, que não? não aparece muito aí no radar, porque é destes filmes quase independentes, percebes? Mas é giro, pá, é um filme giro de ver. E depois depois de ter visto esse, vi o Speed. Ah, Speed. Com a Sandra Bullock Com a também, não Sandra é? Bullock, que jovens eram os dois, pá. Claro. Bem, E este Replacements era do ano 2000, não? sim, não me lembro, Sim, pá. sim. Sim, sim, diz aqui. Imagina, The Ano 2000. Replacements. 11 de agosto. Estreou no dia Sim. 11 de agosto do ano 2000. E pá, é destes filmes que eu apanhei, já nem me lembro, porque a caixa do DVD até é uma caixa que nem era destas caixas de plástico. Ah, espera aí, espera aí, Sim. espera aí, espera aí, espera aí. Já estamos a falar de um homem ultra tecnológico e tu viste este filme em DVD Vi em DVD, pá. ontem, Ontem. hoje, Ontem. ontem. Oh my God. E o Speed Não há também quem em te entenda. DVD. Não há quem te entenda, meu filho. Como não? DVD foi das melhores coisas que aconteceram Sim, no sim, mas mundo. quer dizer, agarrar num DVD para ver agora é vintage, não é? Já é É, vintage, é foda-se. vintage, Então estamos tramados, pá. claro. Sim, Claro, sim. agora toda a gente vê tudo por streaming. Epá, tu imaginas que eu vi pá, há um mês atrás, peguei num DVD. Hum, Eu tenho uns quantos, tenho muito poucos, mas são filmes que eu guardei porque são filmes muito especiais. Tenho esta box do Matrix com toda a série, uhum. digamos, tudo o extra que se fez. Foi uma edição especial que lançaram na altura e eu guardo isso com muito carinho. E outro filme que eu vi, que quando meti o DVD começaram a sair as estreias daquele ano em que foi lançado aquele filme. Tu imagina ver trailers de filmes daquela época epá, como tu vais ao cinema e vês publicidade de filmes que estão prestes para sair, não é? Que estão prestes a ser Uhum. lançados. A mesma Yeah. coisa com os DVDs, isso era uma coisa muito típica quando eu ia ao Blockbuster a alugar DVDs ou VHS. Exato. No Uhum. princípio havia sempre trailers de filmes. Eram normalmente 10, 15 minutos de Sim, 3 ou 4 filmes exato. que iam Sim, ser, sim, sim, ou que sim. iam ser lançados ou que estavam a ser lançados. Normalmente Exato. já Uhum. estavam prestes a ser lançados. Fascinante, pá. Fascinante. Mas o Speed é outro filme que tu vês uma e outra vez. Pá, tu pode ter os seus falhos a nível de tal, mas tem um ator que é o Dennis Hopper. O Sim. gajo faz um papel Olha, de vilão. de vilão, muito É bom. pá, é Tenho. espetacular, meu, é espetacular. Dá-me pena que Posso hoje em dia ver. não haja filmes assim com mais. O vilão tenha um caráter mesmo de psicopata, estás a ver? De louco, meu. O gajo para ele era Certo. indiferente matar 2 ou matar 50, percebes? Pois tenho a possibilidade de ver esse filme, o The Replacement. Replacements? Sim, no Amazon. Anda, sabia. Sim, está aqui, está aqui. É um filme giro, Mas é pá. curioso porque no Amazon diz 2008? Não.
Se quiseres, Espera. veja isso. Não, não posso. Está para aluguer. Yeah. Está de aluguer. Não, não vou gastar dinheiro nisto. Não gastes, pá, não vale a pena. Peço desculpa. É 2000. Tu és um grande. Esse filme é 2000. Tu gostas muito do Keanu Reeves, pá. Alguma coisa com este gajo e não sei explicar. Não sei explicar porquê. Aliás, nascemos no mesmo mês. Sim? Sim. O gajo nasceu. Mesmo ano? Não, o gajo é mais velho. É mais velho. O gajo é mais velho. Mas não sei se é muito mais. Bom, sim, eu acho que o gajo é para uns 5 ou 6 anos mais velho que eu. Eu vejo isso, deixa-me cá ver. Keanu Reeves. Sim, o gajo nasceu no dia 2 de setembro de 1964. Portanto, é 11 anos mais velho do que eu. E. Epá, não sei, meu. É destas pessoas que eu penso que se eu conhecesse ia curtir à brava ao tipo. Percebes? Porque é um tipo discreto. Mas vês, é curioso porque é um gajo que também a mim eu tenho uma certa simpatia por ele. Aliás, ele há pouco tempo, tu sabes que há um certo debate em Espanha, ou houve, um certo debate em Espanha sobre o edadismo, que eles lhe chamam o edadismo, não é? Ok. Que são estes que normalmente são homens, homens dos seus 50, 50 e picos anos, ou 60, que têm namoradas mais novas. Ok. Que eu nem paro a pensar nessas histórias, quer dizer, cada um faça o que quiser. E até sou um romântico que digo, o amor não tem idades, mas pronto, dá igual. Mas pronto, falavam aí uma certa aí história com o edadismo e não sei o que, alguns homens que, que iam de vítimas, não é? Porque é que nos julgam por ter umas namoradas mais novas, não sei o quê. Eu acho que o homem como tal não tem muitos motivos nesta sociedade para se fazer de vítima. Mas pronto, isso são outros aspectos. A questão foi que foi muito celebrado o facto de o Keanu Reeves, que é um homem com 58 anos, pois tem uma namorada há uns meses, uma namorada, mas que é uma senhora da idade dele. Um pouquinho mais nova, Senhora, mas sim. um bocadinho mais nova, mas quer dizer, tem 50 e tal anos também, a Sim, namorada. nasceu em 73, ou seja, tem. Não, pronto, mas pronto. Ou seja, são 9 anos. Mas vês? Yeah. É tal história, não, porque estabeleciam já essa comparação Se calhar, com o se calhar Leonardo aparenta, yeah. DiCaprio, Se calhar aparenta ser Brad mais velha porque já tem, não, tem o mas cabelo vamos lá ver. branco, Não, tem. mas quer dizer, é uma mulher madura. Sim, sim, sim. Sim, Mulher sim, com sim. 51 anos, ou 50 anos, ou seja, com 50 anos. Hum. Lá está, mas quer dizer, e achei piada isso, até nisso o gajo é diferente, não é? Porque é um gajo Yeah. assim discreto e Teve uma eu vida. lembro. Desculpa, diz. Continua. Não, é só isso. E por último, ia só dizer que ele uma vez viu uma entrevista dele com, com o Jimmy Fallon. E o Jimmy Fallon, mais ou menos, depois nessa onda do humor e tal, dizia que ele depois era um ator diferente e não sei quê. eh, a relação dele com a fama e não sei o quê, e ele aproximou-se assim do Jimmy Fallon à mesa e foi como que disse: Essa é a maneira que tu tens de dizer que eu sou esquisito, que sou that's the way you have to tell me that I'm a weird guy. E ele, não é isso, e não sei o quê. E o gajo disse, mas é assim, o gajo é um. Vê-se que é uma pessoa espiritual, parece ser que ele é um homem muito espiritual, não sei o quê, e que não presta tanta atenção ao que as pessoas possam pensar dele, não? Yeah. Curiosamente, o gajo nasceu no Líbano. O gajo nasceu no Correto. Líbano. Coisa Então, que eu desconhecia. uma história curiosa. Hum, A mãe dele hum. era costureira e que fazia. Eu acho que chegou a fazer trajes para a Dolly Parton. Posso estar enganado nesta parte, mas eu acho que era isso. E também não sei se chegou a fazer alguma coisa para a Playboy, mas ou seja, de vestidos e trajes e coisas assim, mas essa parte não tenho tanta certeza. Mas em relação a esta senhora, esta Alexandra Grant, que é a namorada do Keanu Reeves, ela apareceu assim um pouco fora do radar, porque ninguém estava à espera, acho eu, que esta mulher existisse. Porquê? Porque quando foi lançado o John Wick 3, houve uma espécie de rumor que ele estava numa relação amorosa com a Halle Berry.
com a atriz. Ah, sim, sim. Porque eles estavam, quando estavam na promoção do vídeo, davam muitas mostras de carinho, de muita amizade e tal, Uhum. mas pronto. E de repente apareceu esta Alexandra Grant, começou a aparecer nas fotografias junto com ele, públicas e tal, e até que, pronto, parece que é isso que é oficial. Que giro. Mas este gajo tem pelo que se relata, tem uma história complicada, pá. Uma vida muito Yeah. complicada. Ele estava casado, ou esteve, não sei se chegou a estar casado, mas estava com uma namorada que chegou a estar grávida dele. Ela morreu num acidente de Uf, carro e morreu também o bebê, portanto ela estava grávida na altura. uau. Depois a irmã dele sofria de leucemia. Ah, coitado. Isto foi no momento em que a minha mãe conheceu. Em que estado? A minha mãe conheceu Ah! pessoalmente o Keanu Reeves. Quando a minha mãe estava a trabalhar no hotel, no Bellevue, Aham. no Bellevue de Gestado, o Keanu Reeves esteve lá durante, não sei se foi uma semana ou mais tempo, mas esteve lá com a irmã dele. Não sei se estiveram lá a fazer tratamento ou a Suíça, portanto, também conhecida por ter dos melhores serviços de qualidade a nível de medicina. Hum. E não sei se foram para lá para relaxar ou para distrair-se, não sei, mas o que Aham. é certo é que Keanu Reeves acabou encostado durante uma semana e minha mãe era uma das governantas do hotel e conheceu pessoalmente. Conheceu Que pessoalmente. giro. Então, para mim, há aqui uma certa conexão com este homem. Não sei se vem Epá, daí ou não, percebes? Mas é. deixa lá ver se a conexão não vem também pela ascendência do pai dele, porque diz aqui no Wikipédia, a mãe era inglesa Aham. de Essex, do condado de Essex, Uhum. e o pai, Uhum. um, estadunidense do Havaí, de ascendência chinesa, havaiana, inglesa, irlandesa e portuguesa. Ah, ok. Yeah, yeah, yeah. Há aqui muita. Há muita ascendência aqui. Há aqui muita mistura, muita mistura. Depois um chinês que se casou com uma havaiana, que Yeah, depois tiveram uma criança que se juntou com uma inglesa, yeah. e depois daí veio outra relação com uma irlandesa, Imagina, e depois o que nasceu daí. Ou seja, estamos a falar um da ideia que isto cocktail é a de. ascendência. Não, a ascendência dele desde o século XVII, Pois, uma coisa temos assim qualquer. a genealogia, a árvore genealógica está toda aí próxima. Reeves diz: a minha avó é chinesa e Aham. havaiana, assim que esteve. Quer Aliás, dizer, os o móveis. nome dele, Keanu, tem origem Mas isso é do Havaí, não hawaiana, é? exato. Sim, 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 sim. E, mas Bom. pá, não sei. Sim, que é uma personagem interessante este Sim, gajo, sim. sim, sim. Sim, Não, e sim, cada sim, sim. vez. eh, Não, epá, é assim, é destas pessoas que teve, destes atores que teve uma passagem, digamos, complicada, porque a carreira dele já estava numa tendência a descer, porque ele não estava a fazer muitos filmes e tal, até que Hum. voltou a ter outra vez esta subida com esta nova. Como é que se diz? Com estes novos filmes do John Wick e Uhum. Esta saga. saga, exatamente. Porque o Matrix teve aquela coisa louca, que ele foi uma loucura, e durante muitos anos eu acho que as pessoas só se lembram do Keanu Reeves por causa do Matrix. Claro. Ele fez mais filmes durante esta época, mas é Sim, certo mas que. isso se calhar prejudicou para conseguir outros papéis, porque estava Não sei, epá, há muita gente que não o considera um bom ator. já. É assim, é difícil às vezes o que ele sacá-lo um pouco de um certo registro. Tipo, é um gajo Uhum. discreto, um gajo que não parece ser muito extrovertido. Então, tu, às vezes, sacar alguém assim, dessa maneira, eu não digo que outros atores não sejam capazes de fazer, aliás, muitos atores aproveitam essa mesma. O facto de estar a interpretar um personagem que seja completamente de caráter completamente diferente, aproveitam muito isso para sair um pouco da sua zona de conforto, não é? Mas por outro lado, eu vejo este tipo como um tipo introvertido, muito fechado, muito nele E não é muito plástico, não é? É um gajo que faz claro, sempre papéis de pessoa yeah. introvertida, Sim, hum, aliás, portanto, os filmes que ele fez
da ação. Portanto, ele fez o Point Break também com o Patrick Swayze. O gajo era um agente. Este também é um filme do caraças, pá, é um filme tão bom. Por causa do surf, não era? O gajo era um agente da FBI e meteu-se, como é que se diz? Meteu-se para tentar apanhar um grupo de assaltantes. Sim, infiltrado, infiltrou-se num gangue aí de surfistas. Filme muito giro, pá. E depois o Speed, em 94. E esse filme catapultou já para começar a fazer outras coisas. O gajo esteve muito bem no Devil's Advocate com o Al Pacino. Aí eu acho que o gajo aí teve muito bom. Porque aí notou-se já uma certa. Sim. Eu aí notei o diferente, já uma atuação bastante diferente do que, digamos, o que estava a fazer até à data. E depois aí veio o Matrix. Depois do Matrix veio o John Constantine. Tu lembras do Constantine? Não chegaste a ver? Não. Constantine é um personagem de cómic em que o tipo é uma espécie de exorcista. Mas que, bom, há um entramado. Eu não sei exatamente a história nem a origem desta personagem. Mas é um filme interessante, um filme curioso. Fala um pouco sobre este mundo de exorcismo e de anjos caídos e coisas assim. E pronto, é isto, pá, esta coisa. Então, um pouco eu queria levar aqui a conversa, não era para falar do Keanu Reeves, mas pronto, já acabamos por falar um pouco mais da história e da vida deste homem. Era um pouco relacionada com uma entrevista que eu ouvi no outro dia sobre lesões relacionadas com desportos de contacto muito físico, neste caso o rugby. E ouvi uma entrevista com um homem, um Steve Thompson, que foi campeão pela Inglaterra, não sei se foi várias vezes. O gajo fazia parte da seleção inglesa de rugby. E que relata, o gajo sofre de demência, e relata que o que está a passar agora nesta fase da vida dele, o gajo tem 42 anos, ainda bastante novo. 42? 42, mano. O gajo teve que deixar de jogar porque recebeu tantas pancadas na cabeça que acabou por... Aliás, ele meteu-se numa ação legal contra, não sei se contra a Federação ou contra a Liga de Rugby na Inglaterra, devido à negligência por parte das entidades oficiais de reconhecer os danos provocados por este tipo de desporto. Nos Estados Unidos também tem havido muita com o futebol americano. Muita polémica com essa questão do futebol americano por causa dos golpes. Porque os jogadores que recebem golpes na cabeça acabam por desenvolver, como os boxistas, não é? Os boxeadores, os boxers, também com as pancadas ao longo do tempo acabam por sofrer traumatismos cranianos em que vão piorando ao longo dos anos, à medida que vão levando choques. Sim. E antecipa claro. esses quadros de demência, claro. Que normalmente associam-se a uma idade mais avançada e que... Claro, isso como que se provoca, digamos que começa a gerar uma idade muito terna, não é? Muito novos. Muito temprana. E muitos deles acabam por ter que se retirar do desporto. Mas foi uma entrevista curiosa e está esta entrevista eu lia também depois no Guardian, um jornal inglês, onde falam, fizeram uma entrevista pormenorizada com esta questão. E fez-me lembrar um pouco esta história, esta ligação, não é? Porque no filme dos Replacements há muita... Claro, há um certo tom humorístico, não é? No filme. Não é um filme de humor, mas tem esta conotação humorística durante os jogos em que o Keanu Reeves é bombardeado muitas vezes com golpes por parte dos adversários, e até dos próprios colegas de equipa. Spoiler. E falando de desporto, o Manchester City foi campeão da Champions, pá. Sim, é verdade. E com um golo ibérico. Rodri. O gajo é espanhol ou é... É espanhol, mas quem deu o passe foi um português, foi o Bernardo Silva, pá. Grande. É um grande, pá. E o treinador é catalão. Pepe.
Pep. Fiquei de contente, José. pá. O Giuseppe, fiquei contente com o Giuseppe. Eu vi o jogo por tê-lo aí de fundo, mas não. Mas eu acompanho, tu sabes que eu acompanho a Premier League com Sim, sim, sim. muita. Este ano, mais que o ano passado, este ano tive mesmo a seguir a ver todos os resumos de todos os jogos. Pá, acompanhei. Curioso. É curioso porque eu deixei de acompanhar futebol, Luís. É essa. Yeah. Isso é o curioso de toda esta história, porque eu deixei de ver futebol. Para mim, o momento em que eu comecei a ver certas coisas no futebol, que eu já via desde pequeno, pá, eu acho que já te contei estas histórias, mas eu ia aos estádios Sim. ver o futebol quando eu era chaval e via, epá, e via esta agressividade, especialmente contra o árbitro. Eu nunca entendi esta cena contra o árbitro, porque é que de repente toda a gente estava contra uma pessoa e dizerem palavrões, mandá-lo para a merda, mandá-lo filho da puta, não sei o quê, não sei quantos. E depois eu vivi isto também nos fins de semana quando eu jogava futebol. Claro. Eu via e vivia esta situação na pele. Ou seja, Mas tu nunca te comportaste assim, eu sim. epá, eu era, Luís, epá, eu não é por gabar-me nem presumir de comportamento, mas eu era uma pessoa corretíssima. Eu tinha um respeito máximo. Respeito máximo. Eu em toda a minha carreira de futebol, que não foi assim muito longa, mas pronto, eu comecei a jogar aos 10, acabei aos 18 ou 19. Acabei com 19. Devo ter tido 1 ou 2 cartões amarelos. Foi bem. E acho que recebi um vermelho e porque me meteram uma. Por engano. E eu reagi. Exato. Pois o jogo de ontem Mas não o contra vi o árbitro porque. nunca, não. Nunca. Exato. O jogo de ontem não o vi porque não tenho simpatia por nenhum dos clubes. Yeah. Yeah. Sim. Há sempre como a Lua sempre me recrimina em alguns aspectos que eu saco uma conclusão política a tudo, e é verdade, é verdade. Portanto, do ponto de vista político, não posso e não tenho nenhuma simpatia pelo, pelo Inter de Milão, obviamente. Uhum. E, pá, o Manchester City é destas equipas que lhe chamam equipas de Estado, não é? Yeah. Porque propriedade de um Sim, de sheik, uma um coisa assim Saudi. qualquer, Yeah. sabes? Que eles já andavam aí, ou seja, o próximo. Yeah. O próximo em ter que ganhar uma Champions será o Paris Saint-Germain, não? Mm. Porque são estes clubes que andam há anos e anos a investir quantidades que parecem orçamentos gerais do Estado num clube de futebol Yeah. e que não ganham grandes títulos, não é? Mas sabes que Mas não, eu tenho aprendido muito sobre esta questão de, especialmente vendo o Talk Sport. isso aí como, do como, Talk Sport, como diz Olivia. como diz Olivia. Talk Sport. Pá, que engraçado. Ahm, e, e tu sabes que no Reino Unido há muitas restrições a nível salarial e a nível de orçamentos para a contratação de jogadores. E se eles quebram essas regras, normalmente a Federação é muito. Penaliza-os. Penaliza Rígida. bastante. Penaliza, aliás, tanto o Everton como o Chelsea, se não me engano, em algum momento quebraram as regras a nível de gasto. Não sei se foi de gasto ou algum tipo de transação assim um pouco mais dodgy. E acabaram por lhes penalizar e eles ficam castigados durante uma temporada toda ou mais, normalmente é uma temporada, não podem fazer contratações. Os gajos dizem, não, vocês nesta Yeah. temporada não podem fazer contratações. E normalmente há 2 janelas de tempo que se abrem durante o ano, portanto normalmente é na altura do final de ano, entre dezembro, meados de dezembro até sim, são normalmente 2 ou 3 dias em que eles dão a oportunidade dos clubes de contratarem mais jogadores naquela fase do ano, portanto é mais ou menos o meio da temporada, e depois volta a abrir outra vez no verão para fazerem contratações já para a temporada seguinte. E deve ter havido aí qualquer tramóia que os gajos detectaram e penalizaram-nos com isso de não poderem contratar jogadores novos durante um período de tempo. Portanto, todos ficam em desvantagem em relação às outras companhias, aos outros clubes, não é?
Mas pá, fiquei contente com a cena do Manchester City, independentemente de todas essas questões que eu também entendo e também não sou muito partidário delas, mas pronto, o que é certo é que toda a gente. Eu acho piada porque nesse programa, e depois também eu lembro-me de ter tido esta conversa contigo, tu fizeste questão de não ver nenhum jogo do Campeonato do Mundo pelo facto de ter sido celebrado no país onde foi celebrado. E país numa ditadura. claro, mas ao fim e ao cabo houve pessoas que criticaram, mas que no fim ao fim e ao cabo fazem parte desse sistema que está montado. Portanto, não criticam, mas por outro lado aproveitam-se também desse sistema e ganham dinheiro com isso. Claro. E digamos, é a grande hipocrisia nesta temática. Portanto, eu às tantas distancio-me um pouco dessa parte. Eu gosto de ver o desporto, gosto de ver os resumos dos jogos, e puxo por umas quantas equipas. O Manchester City não é dos meus preferidos, mas tenho simpatia por eles porque tem português a jogar. Tem o Pep Guardiola, eu gosto da forma como ele treina. Eu acho fascinante. Eu acho fascinante a evolução que este homem teve de jogador a treinador. Eu acho espetacular. Epá, que é melhor treinador que jogador, não é? Epá, e alcançou mais títulos como treinador que como jogador. Sim. Mas, aliás, ele teve um final de carreira até um bocado atribulado. escuro, não é? Sim, atribulado. Na Itália foi. Ele acabou na Itália? Teve suspenso. Não, ele acabou no México até. Olha. Acabou no México. Nessa altura, Eu essa fase já perdi finais completamente. dos 90, inícios dos 2000, muitos jogadores espanhóis terminavam a carreira no México. Onda. O Mitchell também foi para lá. Curioso. Havia o Cruz Azul, que era um grande clube, e não sei o quê. Mas ele, na Itália, por exemplo, teve um caso de doping. Sim. Teve um caso de doping na isso Itália. Pá. Exato. Isso Pronto, aquilo também nunca ficou assim muito claro. Isso E depois, agora que obviamente, tu dizes isso. é um homem que politicamente posicionou-se muito no conflito catalão, não é? Em relação à independência, não é? Ele é um homem independentista. Aliás, ele estava a treinar na Alemanha na altura, ou já no Manchester, que ele acho que já está há 7 anos no Manchester. E ele vinha às manifestações e tudo isso, e ele leu vários manifestos, inclusivamente. Não, é um homem que se posiciona, obviamente. E eu gosto muito dele, e encarna, na minha opinião, obviamente, o que é um pouco o carácter, ou o que eles chamam-lhe ele senho catalá, não é? Pronto, é filho de um pedreiro, o gajo de Santpedor, é o nome da terra dele. E é um gajo muito catalanista, e é um gajo inteligentíssimo, pá. Este gajo chegou a primeira conferência de imprensa com o Bayern de Munique, já falava alemão. Impressionante, o gajo é um gajo inteligentíssimo. Sim. E o gajo fala, as entrevistas dele em inglês são de partir a rir, porque tu entendes 80% do que ele diz, porque o gajo mastiga muitas palavras e é um tipo que naquela coisa de querer falar de forma super natural. Sim, mas ele fala corretamente. Ele fala bem, mas atropela-se muito, pá, e já sabes que os meus standards aí, desculpa lá, mas não. Mas Hugo, uma pessoa tem sempre sotaque. Não, mas aquilo não é uma questão de sotaque, desculpa lá, mas não é. Ele comete erros gramaticais, pronuncia mal palavras. Mas eu entendo que obviamente um cérebro daqueles não pode estar dedicado a aprender um idioma e ao mesmo tempo estar a gerir um clube multimilionário. Portanto, daquilo tem que haver compartimentação de alguma forma. E porque eu às vezes pergunto, não é? Como é que eu porque que eu consigo porque eu consegui ao longo destes anos dominar a língua inglesa, dominar o castelhano, e pronto, não me dediquei a tentar aprender outras línguas. Gostava de ter aprendido mais de francês, talvez o alemão também gostava de ter aprendido, mas é pura preguiça não querer meter-me em mais cenas. E eu ponho-me a pensar, mas realmente tu tens o tempo todo do mundo para aprender estas línguas e tiveste todo o tempo do mundo,
mas esta gente não funciona assim. Ou seja, eu sempre que vi as entrevistas com estes jogadores profissionais, eu a pensar, mas que raios, porque é que falam tão mal? Não? Epá, eu gostava, não é por defendê-los, porque eu não sou a pessoa mais indicada para defender, para defender a um jogador de futebol, mas eu trato de empatizar. E então eu ponho-me a pensar, se eu com 21 anos tivesse um contrato anual Uhum. de 6 milhões de euros, por muito, por muito interessado que eu estivesse na intelectualidade, por muito, epá, eu se calhar, meu, ou seja, há uma desproporção Yeah, aí, em termos de idade e em termos de yeah. de de dinheiro das pessoas, que faz com que eles sejam realmente o que são, uma Hum, banda de ignorantes, pá. Mas um gajo pensa: "Pá, e o que é que um gajo pode exigir, meu?" Porque é perigosíssimo, pá, é yeah. perigosíssimo, estas coisas, estas desproporções que existem, Hum, pá. Como é que ainda por cima normalmente são jovens yeah. e já vêm com uma má formação de trás, porque não terminaram a escola secundária Sim. ou eu já contei isto aqui, mantendo, obviamente, o anonimato da pessoa em questão, mas a nossa sobrinha de Barcelona, ela dá aulas na Macia, não é? Ela dá aulas nas escolas do Barcelona. Hum, E é o que ela diz, pá, chega um momento, yeah. ela diz: "Eu não eu estou lá para dar Não aulas", sei diz cagar assim. já. Yeah. Não, e ela diz-me: "Eu não é que eu me esteja a cagar, Não, não, mas não é ela, o meu ela não, não trabalho o digo meu dela. trabalho". Não, Não, não não, digo sim, por sim, parte dela. mas ela pensa não, mas ela pensa nisso também. Eu Hum, não vou chamar a atenção a esta gente, yeah. porque sei que o clube não lhes importa. Hum, O próprio clube não lhes importa. Aliás, é o próprio clube que às vezes chega ao pé delas e: "Epá, não lhe marques falta a este, olha, yeah. este agora nas 2 próximas semanas não vai porque um lesionou-se, então ele tem que substituir o outro Yeah. e temos que o subir 2 categorias porque vai à Champions e não sei o quê e tal". E depois é isso, e é o que ela diz, há um dia em que eles começam assim, e porque às vezes é assim a carreira de um futebolista, não é? Hum, Epá, aquele lesionou-se, yeah. que é o caso do Rodri, agora conta a história do Rodri, do que marcou o gol do Manchester Aham, City ontem. E então eles de um momento para o outro, num espaço de 2 semanas, claro. deixam de ir de autocarro para ir no Audi. Yeah. É assim, Yeah. está a perceber? Por exemplo, um gajo que eu tenho curiosidade em saber mais, mas acho que vou saber muito pouco, Hum, porque é um rapaz que não tem redes sociais. Rodri, o que marcou o golo aham. ontem, esse rapaz estava o ano passado de suplente. O ano passado ou outro estava de suplente no Villarreal. Aham, uau. Lesionou-se o jogador titular Hum. e ele teve que entrar. E a partir daí já começou a chamar a atenção. E agora esse rapaz, ontem, ganhou uma Champions e foi o autor do gol que deu a vitória ao seu clube para conquistar esse título. Como muda a história da Estás a carreira de perceber? alguém, estás a perceber? É uma coisa É espetacular. assim, meu. Por causa do mal de um, coitado, que se Yeah. lesionou. Mas pronto, ele aproveitou a oportunidade dele. Hum. Mas é um rapaz novo, não sei quantos anos é que tem o Rodri, mas não tem redes sociais, que é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que eu acho muita piada, tendo em E conta devem-se meter a à idade. brava com ele. Sim, mas é tal história. Vais-te meter comigo como? Ok, Não, metes-te comigo metem-se no com ele no vestiário, nos balneários, nos claro. vestiários, nos balneários. Claro, Ok, não se metem com ele claro. Não se podem numa meter. rede social em que haja milhões de pessoas que o veem. Yeah, Estás a yeah, ver? yeah. Já está. Ou Mas seja, o é gajo uma já está. maravilha, meu. Já sabes há quanto tempo é que ele está no Manchester? Ou foi Não este sei, ano? não sei, posso ir à procura, mas Yeah. eu acho que não sei se esta é a primeira temporada que ele está no Hum. no 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 Manchester United ou não, não sei. Mas a evolução deste ouvi ontem, que eu também não conhecia, como te digo, como não eu este ano segui 2 equipas, mais nada, segui o Raio Vallecano e o Atlético de Madrid, obviamente. Olha, Mas principalmente o Raio Vallecano, pelos vistos, principalmente o o Raio gajo começou a Vallecano. carreira de futebol dele no Atlético de Madrid, pelo que eu entendo. O Rodri, Antes de se mudar para o Villarreal, depois voltou ao sim, Atlético de Madrid e aí foi quando fez a mudança para o Manchester City em não é? 2019. Que está considerado um dos melhores jogadores de meio campo Sim, do mundo, pá, dizem que o gajo é muito yeah. bom, que é Defensivos muito meio campo. completo e não Tem sei sido o uma quê. peça-chave na equipa do Manchester City. É, está a ver? Olha, isto pá, Está a ver? ainda E bem. do Claro, foi isto, eu peço desculpa, Hugo, ele estava Hum. no Villarreal B, Uau, ele estava no Villarreal B. incrível.
E Yeah, houve um que se lesionou, o gajo subiu, yeah. à primeira e claro, aguentou-se ali. Epá, e alguém E que tivesse tido, teve essa capacidade de ver a oportunidade, porque isto de certeza que foi um epá, mas agente isso claro, ou um não, olheiro, melhor ainda, são os olheiros, pá. e dizer: Pessoa epá, isso este é já o me gajo di que vocês vão precisar. isso Te já me imagina disse uma isso. vez há uma data É de um anos espetáculo. o Joãozinho, o meu amigo João, que é árbitro, como tu sabes bem, já foi árbitro, mas Yeah. continua a trabalhar no comitê de arbitragem, agora a avaliar outros árbitros. E ele já há uma data de anos que ele disse isso: "Pá, o melhor trabalho do mundo é ser olheiro, pá, é ser olheiro". Yeah, Viajas pelo mundo inteiro e depois, quando tens sorte e realmente claro. dás no cravo, ainda levas uma comissão, obviamente. Diz: "Epá, Uma este boa gajo foi o comissão. que". Claro, Tu não viste, tu chegaste a hã, ver chegaste a ver o documentário na Netflix do Figo? não, Epá, porque mais uma vez pesa a yeah, parte política. yeah. Mas Não se epá, po o Figo é uma pessoa que eu não suporto. se conseguires Não engolir su aí um não, não, pouco não, da. não vou ver, não vou ver, não Não, vou ver. percebes que porque o Paulo Futre, Sim, 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 teu amigo Paulo Futre, foi peça fundamental para ele ir para o o Barcelona. teu amigo Paulinho, Sim, sim. Não, não, foi a peça fundamental para ele ir para o Real Madrid, não é? Do Barcelona sim, para o Real sim, mas Madrid, uma foi coisa uma qualquer. jogada mesmo destas de trafulha. Sim, Foi sim, uma sim, sim, jogada sim. Não, trafulha. não, Eu acho não. que aí ficas a entender perfeitamente porque que o ódio que se gerou por parte dos fãs do Barcelona contra o Luís Figo. Hum. Eu acho que ficas a entender Não, perfeitamente porque que isso aconteceu. Não foi só pela traição de alguém do Barcelona ter ido para o Real Madrid, não foi só isso. Foi a forma não, como foi foi guita, feito. houve guita Dinheiro aí pelo também, não meio. sei o quê, mas, não, pá, não, da mesma maneira que não vi nenhum jogo Yeah. do Mundial do Qatar, não vou ver Recusas-te a o ver Luís o Figo. Não, documentário pá, porque não, porque é uma pessoa do Luís Figo. que não, que ainda por cima é uma pessoa mal educada, meu, uma pessoa absurdamente mal É um bocado educada no brusco. no Twitter. Yeah. Hã? Ah, mas isso no Twitter Fascista de é merda. tendeste. Claro, Bom, pá. vê lá se o Luís Figo Não, não nos não. vai processar Não, sim, sim, por, sim. difamação. Sim, sim, sim. Ahm, queria só acabar com um tema tu me escreveste no outro dia, gostavas de falar, falando um pouco sim, mudando Hum, radicalmente de tema. mudemos. Que é Ahm, também uma característica que nossa, hã? sim, estas Por exemplo, curvas assim, mas a a virar ideia para a que esquerda, de repente viras tu para a direita sim. Não, e o travão de mão e e espera aí, faz aí, vamos embora. olha, fiquei com o travão na mão. Ah, Diz, diz. não, porque foi destas coisas, porque nesta fase da tua vida e da tua filha que estão a atravessar, falaste-me um pouco gostavas de falar sobre estas provas de acesso Sim, pá, sim, ao ensino superior, não é? Ensino superior ou sim. ensino, sim, Pois não? sim. É ensino Uh, superior, o que era a nossa PGA no nosso tempo. Prova PGF. Geral de Acesso, Uf, claro. my God. E E que aqui chamou-se EBAU, chama-se EBAU é agora, mau. hã, A merda de nomes e são estes, meu. e antes era a seletividade, não Ah, é? ok, ok, ok. Porque EBAU porque é a Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidade. Não, ok. E então é o É nome melhor que lhe chamei igual. em alguns territórios chama-se PAU, que é Pruebas de Accesso à la Universidade. Entendes? Não, É uma hã, palhaçada. não, não, não é palhaçada, meu, são coisas da As democracia. nomenclaturas, as nomenclaturas. Claro, quando entra um governo, Chamam-lhe uma coisa coisa diferente. que se devia fazer, como por exemplo na França, que é um Hum, acordo de Estado. A França, por exemplo, tem uma política de educação e uma política universitária que não muda há 6 décadas, yeah, não é? Porque chegaram: "Não, não, isto é o formato de educação neste país. hum, Pum, já está, já yeah, está". E por isso nota-se a diferença entre uns e outros, não é? claro. Mas pronto. Mas que impacto é que achas que vai Ah, ter epá, já na tua está a ter, pequena o grande impacto já filha? está a ter. O impacto já está a ter no sentido em que ela já se sente, diferente, já se sente mais velha, já sente que já e é giro ver como ela é consciente de que acabou uma etapa, não é? Hum, Ela acabou uma etapa, felizmente com boas notas, a organização do ensino na Espanha é diferente, não é? Em Portugal agora, em Portugal no nosso tempo, por exemplo, era 4, 2, 3 e 3, não é? uhum,
ah, a primária, que eram 4 anos, depois Sim. o preparatório, que eram 2 anos, Yeah. o unificado, que eram 3 anos, e o complementário, que eram 3 anos, né. E a organização em Espanha é diferente, né, são os mesmos números de anos, Uhum. obviamente, mas em vez de ser 4, 2, 3 e 3 é, 6, 4, 2, não é? Uhum. Que é o bachillerato, não é? Que são estes 2 últimos anos. E, pá, e a miúda gostamos de ver, porque eu sempre disse, quer dizer, e nós como pais não somos destas pessoas: "Ai, a minha filha", meu não. Entre amigos: "E que tal as notas da Lua?" Bem, já está, nunca fomos testar aqui: Yeah. "Ah, pois a minha teve tanto a isto, ah, pois a minha teve tanto aquilo." Não, não. Hum. Epá, e ela nos últimos 2 anos, fruto de estar a estudar o que realmente gosta, Hum. notou-se que o trabalho e o entusiasmo e o interesse que ela demonstrou pelos estudos, depois ah, a escolha da universidade, o facto da universidade, pelas notas do bachillerato, já lhe ter concedido 25% de bolsa de estudo, que ela continua a trabalhar para, para aumentar essa bolsa de estudo, não é? Uhum. Para que seja superior, que nós, como pais e pagadores, Yeah. agradecemos que seja superior. Mas, sobretudo, isso é o entusiasmo dela Uhum. e, e depois o grupo de amigos que ela tem também, que eu já falei disto várias vezes, que me Hum. vejo muitas coisas na Lua agora que eu via no meu tempo, não é? Yeah. E é por isso é que eu não lhe reclamo, às vezes, tanta presença em casa, porque eu era exatamente igual. Então eu não posso pedir à minha filha, que não faça uma coisa pela qual eu lutei tanto, que era essa sede de liberdade, de sair, de Hum. estar com os meus amigos, porque é normal, ela agora tem é que estar com os amigos dela, não é com os pais. Yeah. E, hum, e já está, e é assim, pá, e está contente, eh, foi de cruzeiro, também achei piada, porque não seguiu esta tendência borrega de todos fazerem o mesmo no fim do ano, que é ir para Mallorca e não sei Uhum. quê. Ela e os amigos dela, um grupo, são 16, foram de cruzeiro, foram fazer um cruzeiro aí pelo Mediterrâneo, todos contentes, pá, e nada é isso, e é curioso ver, não é, Yeah. como não é só uma etapa da vida dela, é uma etapa da nossa vida também, não é? Hum. Que nós agora, pois, ela continua a ser estudante, continua a estar, connosco, mas, temos a sensação de que a nossa menina, não é, o tempo de ter a nossa menina vai-se acabando, o qual é Yeah. normal. Todos crescemos, não é? E os pais, eu sempre disse isto, que os pais têm que crescer com os filhos, não é? Hum. Não. Uhum. E nós só somos felizes se tivermos os nossos filhos felizes. E se os nossos filhos são felizes um bocadinho mais longe da gente, pá, o que importa é que eles sejam felizes, não é? Yeah. Não podemos agarrá-los, não é? Claro. Mas pronto, Não, está contente. nem seria saudável, não é? Claro, claro, claro. E eu acho que limitaria bastante a Assim é. personalidade, não é? Exato. Dela. De maneira que no próximo ano, ou a partir de setembro, outubro, Hum. os nossos ouvintes e os nossos espectadores, de vez em quando vão ter que me ouvir, pois, falar aqui da trajetória da Lua, que pronto, eu também estou expectante, quero ver Claro. como é que ela Como entra é que nesta começa esta nova. etapa, não é? Claro, esta etapa nova. Hum. Eu sei que ela nestes últimos 2 anos consolidou, Hum. e estas idades são fundamentais. Eu também, mais uma vez, me retrato a mim, estas idades são fundamentais, para determinar um pouco as amizades do futuro, não é? Hum. E eu acho que ela tem aí um grupinho Yeah. que é provável que se mantenham. Aliás, quando foi a festa da graduação dela, 2 dos miúdos vieram ao pé de mim e disseram: "Pá, Luís, acabou a escola e tal, vamos para as nossas vidas, mas eu quero continuar a ir lá à casa." E pá, vem cá a casa às vezes, porque gosto à brava de falar com eles, pá. Isso assim, um deles é do Raio Que Vallecano, o engraçado. outro não gosta nada de futebol, mas gostam do meu chicken curry, gostam do meu bacalhau à Ah, Brás ok, e ok, vêm cá de ok. vez em quando. E é assim, pá, porque no fim de contas eu, e no outro dia estava a falar com a minha mãe, ou com o meu pai, já não me lembro, Hum. faço o que fui educado, pá. A minha mãe Yeah. sempre abriu a porta aos meus amigos, para o João, ao Filipe, Hum. ao Gordo, ao Neves, "Podes lá ir jantar", não sei o quê, "Vá, Hum. anda cá, venha cá jantar", não sei o quê. E
E é assim, pois estou contente, pá, estou contente e vamos lá ver. Ela, o meu pai disse no outro dia no WhatsApp e não sei o quê, às vezes estas coisas, não sei se são clichês, não são clichês, mas eu disse ao meu pai: "Ah, não, lá vai de cruzeiro e não sei o quê, sim, sim, deixa ir que ela merece". E é verdade, meu, a miúda trabalhou para isso e tenho que dizer aqui uma coisa, ou seja, parte do cruzeiro ela pagou com as suas poupanças também, porque ela: Yeah. "Não, não, eu quero ajudar porque isto é muita guita". Epá, olha que simpática. Sim senhor, muito bem. E a Fascinante, pá. comissão de festas agradece. É um ser diferente. Não se vê, não sei, não tenho assim conhecimento Eu acho que adolescente, eu e a tanto. Montse eu acho que eu e a Montse tivemos medo desta e que talvez medo não seja a palavra adequada, talvez Hum, receio. hum, Sabes esta questão que se fala sempre dos filhos únicos, que são muito mimados e yeah, egoístas e não sei o quê. Pá, e se calhar mimada sim, é assim mesmo. Ou seja, já temos uma filha, yeah, já está. Ah, mas é uma miúda que não é nada egoísta. hum, E isso é bom, isso é bom. Uma yeah. miúda que empatiza, uma miúda que Não, gosta mas de tem partilhar. personalidade própria, percebes? Sim, Não sim. tem. Bom, assim, eu Ah, também não tenho tido muita interação com ela, eu tenho visto muito pouco ao longo destes anos, mas pelo que tu me sim, mas contas, é curioso. Não, mas não é só pelo que eu te conto, porque eu lembro-me, os poucos momentos que tiveste com ela, hum, ter-te chamado a atenção também. sim, claro, De coisas dela e tu me claro. teres dito, pá, porra, meu, Não é, é porque não é assim. habitual, ou seja, não me encontro Claro, com pessoas é, assim, e tu sabes que eu tenho uma sensibilidade para certos sim. caracteres e eu filtro muito a forma como as pessoas são à primeira e eu Hum, tenho aí uma leitura dela que vem um pouco na base do desconhecimento, mas que ao fim e ao cabo é uma curiosidade também da minha uhum, parte, e que me chama muita atenção a forma como ela se expressa e como ela se comporta, não é? E uhum. isso é um ser especial. Queres educar Really. um ser As especial, pá. palavras são giras, também são bonitas. São giras. E assim, caro amigo, Bom, vamos. despedimos todos. Eu quero lembrar a Uhum, todos não, queria fazer, posso fazer um pedido aos nossos ouvintes, espectadores. claro. Eu antes, ao início desta emissão, que fui à procura dos nossos vídeos no YouTube, ah, hum, eh, que até que houve um momento que já me estava a confundir, porque já não sabia que O que era o imagem era qual. real, o que era. Exato, exato. Mas pude ver que nas últimas 3 4 emissões, Aham, o número de visualizações são sempre as mesmas, o qual está fantástico. aham, Espera, está fantástico. 10, 11 pessoas, 10, 11 yeah, pessoas. Então, eu vi num vídeo que há comentários da tua tia, noutro que há comentários da tua tia e do meu pai. aham, Então, se é possível, se querem, se quiserem, ah, era giro saber quem vê os vídeos no YouTube. Então, que digam só olá. yeah. Mas claro, eu sei que se calhar há pessoas que não querem, porque, não Pois, sei, porque aparece quem é, não é? Mas não sei. Mas pronto, isto é uma coisa que eu também já há uma data de tempo que eu ando a pedir isto, mas pronto. Se as pessoas se pudessem, não é identificar, é só saber que há uhum, alguém aí, isso seria giro. Então, se quiserem pôr um olá, claro. ah, E, olá, e não nós, peço mais e nada. nós respondemos Olá. 25 semanas depois. Não, porque eu agora vou estar atento. Ou não. Mas eu prometo que respondo. Exato, exato. E Bom, nada, querido, pessoal, mais uma vez. não percam, Obrigadinho. não percam mais um episódio que se vai publicar Dentro de pouco tempo. dentro de pouco tempo no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e a versão em vídeo no YouTube. Portanto, deem like, façam comentários, falem uns com os outros, também é giro. Sim, E, sim, 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 sim. e meu caro amigo, dar-te obrigado mais uma vez e por estares aqui presente. E é sempre um Obrigado, prazer. eu. É sempre um prazer conversar contigo. E já sabes, se algum dia a gente cresce e não sei o quê, começarmos a ter aqui convidados e não sei o quê, é muito provável que a gente não convide o Figo. No entanto, seria muito interessante ter um convidado espanhol e convidar ou o Pep Guardiola ou o Rodri. Seria O giro Pep, convidá-lo. o Pep não gosta muito de entrevistas, parece-me a mim. Não, não, O não, gajo não é muito, o gajo não é muito o fã gajo das discreto, entrevistas, o gajo sei. discreto. Sim. Mas ele tem grande apreço por Portugal, hã? Ah, sim?
Sim, o gajo gosta muito de Portugal. Bem, e o Figo é o Eles eram, padrinho eles da eram grandes, filha. eles eram grandes amigos Epá, durante. o Figo é o padrinho da filha mais velha do Pepe. Yeah, Claro, claro. sim. Mas pronto. Os gajos levavam-se bem, pá. Bom, Pá, pessoal, uma boa semana. igualmente, fiquem bem, todos estão aí daquele lado, desse lado e deste lado do microfone e dos auscultadores que nos ouvem e que têm a paciência para nos ouvir. Grande abraço a todos. Beijinhos. E a todas. Até à Beijinhos. próxima. Tchau, Tchau. tchau.